Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição, pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, vindo de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal. Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro. Boa noite. Hoje é 12 de fevereiro de 2024 e está no ar o Conversa com Leite, o nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. E hoje é segunda-feira de carnaval, mas afinal de contas as vacas não sabem o que é feriado, tão poucos produtores sabem o que é festa do ponto de vista de paradas e simplesmente deixar para um amanhã aquilo que constantemente as vacas precisam, realmente não faz parte do nosso cotidiano. Se bem que para aquelas pessoas que gostam de aproveitar a festa, a gente também respeita e admira. Pois bem, senhoras, senhores, quando se trata de festa, quando se trata de leite e desenvolvimento de cenários que possam ser mais favoráveis, nós nunca podemos perder de vista os custos de produção. E na semana que vem nós traremos uma importantíssima entrevista com um dos grandes conhecedores de mercado de grãos, das grandes commodities agrícolas que impactam de forma direta nos custos de produção no que diz respeito à alimentação do rebanho. E, sem dúvida nenhuma, este é, além da tendência de mercado, aquilo que a gente a curto prazo até
se atreve a discorrer, mas a longo prazo acaba sempre sendo uma incomodativa incógnita, não saber quanto será a oscilação, quantos serão os valores que o preço do leite atingirá no curso de um ano. E associado ao preço do leite, quanto custará o soja, o milho, o trigo, enfim, estes alimentos que impactam tanto os concentrados, assumem um papel não menos importante do que o preço do leite propriamente dito na lucratividade da operação ao longo de um ano. Então, na semana que vem, nós teremos uma importantíssima palestra a este respeito. E no dia de hoje nós vamos refletir aquilo que ao longo de algumas entrevistas, de forma bastante segmentada, a gente pôde conversar. Falamos muito de período de transição, falamos de melhoramento genético, falamos de boas práticas do ponto de vista de manejo, de estresse térmico. E todas estas somadas, todo este conjunto de operações, ele vem de encontro a proporcionar no animal um indicador que é fundamental para que nós tenhamos lucratividade, para que nós tenhamos, por que não, também animais saudáveis, com reprodução em dia e, enfim, com longevidade e muito leite, que é a eficiência alimentar. Quantos litros de leite as nossas vacas conseguem converter para cada quilo de alimento, cada quilo de matéria seca que elas ingerem? Sobre este tema, nós faremos breves reflexões na noite de hoje, para que a gente possa não simplesmente ter este acesso a estes conceitos teóricos, mas que principalmente a gente possa olhar para a nossa realidade produtiva e entender como é que nós estamos posicionados. Mais importante do que entender qual é a conversão de leite que as minhas vacas estão fazendo, quantos litros para cada quilo que elas comem, é saber num primeiro momento se o consumo de matéria seca do meu rebanho, dos meus animais em lactação, está dentro do que nós gostaríamos para o tamanho das vacas, o manejo que eu adoto com elas, do ponto de vista de instalação, se eu tenho vacas a pasto, se eu tenho vacas confinadas, semi-confinadas, e também no que diz respeito ao tempo de lactação. É certo que, conforme o tamanho da vaca, dentro de uma primeira análise, será a sua capacidade de alimentar-se, o seu consumo de matéria seca. A partir do momento em que nós falamos de uma vaca que hipoteticamente pese 600 quilos e que ela está colhendo voluntariamente parte da sua forragem, da sua alimentação, pastando, por exemplo, ela terá, ao longo das 24 horas, uma expectativa de consumo menor do que se, porventura, esta mesma vaca estivesse confinada e com acesso a alimento durante pelo menos 20 horas do seu dia, descontando-se, excetuando-se, neste caso, apenas o tempo onde ela não estaria sendo ordenhada. Portanto, aqui já se apresenta uma diferença bastante grande no que diz respeito ao manejo que eu adoto. Todas as vezes que eu tenho um animal que está confinado, ele vai ter uma expectativa de consumo maior do que um animal que está semi-confinado, numa condição onde ainda assim receba toda a sua alimentação no coxo, e ainda diferente do que se esse animal tivesse que buscar parte da sua alimentação voluntariamente no exercício do pastejo. Porém, o que precisa ficar muito claro é que estes números ou esta expectativa de consumo precisa ter um norte numérico e que isso não é simplesmente força do acaso. Todas as vezes que nós consideramos um animal que está em confinamento total, alguma coisa em torno de 4% do seu peso é o que nós esperamos que seja o seu consumo em matéria seca. Portanto,
Esta vaca que, no exemplo que fiz há pouco, pesa 600 quilos. Se ela está confinada, 4% de 600 serão 24 quilos de matéria seca. Esta mesma vaca que, se estiver parte do seu dia tendo que buscar volumoso voluntariamente, tendo que pastar, a expectativa de consumo dela não varia durante toda a lactação em muito mais do que 3% do seu peso em consumo de matéria seca, onde esta vaca de 600 quilos consumiria alguma coisa em torno de 18 quilos de matéria seca. E que, se este mesmo animal estiver num modelo semi-confinado, vamos exemplificar para este exemplo o que isto significa. Ela recebe todos os alimentos em coxo, ela não pasteja, mas também este coxo não está disponível para ela no tempo de 20 horas por dia, como é o caso do confinamento completo. E buscamos, para este caso, 3,5% do seu peso em expectativa de consumo, aonde este animal de 600 quilos consumirá alguma coisa em torno de 21 quilos de matéria seca. E aí vejam os dois conceitos que já lhes apresentei na noite de hoje. O tamanho da vaca. Fiz os exemplos no animal de 600 quilos. Porém, se ela tiver 650, 700 ou 550, imaginar raças, não sendo raças menores, cruzadas, Jersey, nós teremos consumos diferentes conforme o peso do animal e consumos diferentes já dentro deste segundo critério, no que diz respeito ao manejo que elas estão submetidas. E o terceiro aspecto, este um pouco mais complexo, é justamente o tempo de lactação, aonde, de acordo com o que avança do início da lactação ao fim, comportamentos percentuais oscilantes vão acontecer. Por exemplo, se este animal está confinado, pesa 600 quilos, eu quero 4% de consumo, e este consumo, neste caso, significa 24 quilos de matéria seca, possivelmente, nas primeiras semanas, ela vai comer alguma coisa em torno de 18. Lá pela primeiro para o segundo mês, este consumo já estará muito próximo dos 24. Ela vai, um pouco depois do pico de produção, atingir o seu ápice de consumo, que será alguma coisa na casa de 26, percentualmente falando. Ela vai abrir num 3,4, ela vai chegar em 4, 4,2 e lá no final da sua lactação, alguma coisa também em torno de 3,7 a 3,8. Mas, grosso modo, simplificando o raciocínio, eu quero num gado confinado 4% de consumo de matéria seca com relação ao peso vivo. Num semi-confinado, 3,5%, num gado que pastoreia, 3%. E como é que a gente faz para saber se essas oscilações, vejam bem, meus amigos, elas estão acontecendo a contento? Porque eu não tenho condições, a menos que eu tenha um rebanho muito pequeno, de pesar alimento por alimento e fornecer para a vaca todos os dias na frente dela e saber se ela está ou não está consumindo individualmente. O que nós precisamos é ter, de acordo com o critério adotado pelos senhores produtores, senhores técnicos em cada fazenda, a divisão de lotes. E para cada lote, de acordo com os critérios utilizados, ter uma sobra de alimentos no coxo esperada. A sobra de coxo é, sem dúvida nenhuma, um grande termômetro para saber se eu estou ou não estou tendo o consumo esperado para os animais em questão. Vamos imaginar o seguinte, que eu esteja falando de um lote de pós-parto imediato, um lote de transição. Quero pelo menos 10% de sobra, 10% a 15%. Isto, o que significa na prática? Uma vez por dia, pesar o que os animais deixaram de comer. E o que é esse alimento que o animal deixou de comer? É um alimento que esteja num aspecto físico muito semelhante ao alimento fresco recém-ofertado. Esta sim é uma sobra. Desconsidera-se, nesse caso, fibras grosseiras, pedaços que os alimentos, sobretudo os fibrosos,
restaram no coxo, onde o animal, por questões de palatabilidade, não quis comer. Isto trata-se de um rejeito, um resto, e não necessariamente alimento onde os animais realmente se fartaram e acabaram por ter esta totalidade da sua capacidade de ingestão atendida, e realmente o que ficou para trás foi por o animal estar saciado, estar repleto, e não porque a condição do alimento na qual se encontrava não permitia o consumo. Portanto, logo no início da lactação, 10 a 15% de sobra. Os lotes dos animais em pico de produção, pelo menos uns 5%, 5 a 10%, uma oscilação importante. Em meio de lactação, alguma coisa em torno de 3%, e lá para o fim da lactação, realmente, a gente pode olhar um coxo vazio e não se preocupar tanto assim, onde um zero de sobra é aceitável. Portanto, consideremos que eu só posso partir para a análise que se propõe o dia de hoje, que é a eficiência alimentar, depois que eu esgotei as minhas possibilidades de análise de interpretação sobre o consumo real que os meus animais têm, que variam de acordo com o peso, de acordo com o sistema de produção que a gente adota nas vacas e de acordo com o tempo de lactação. Este último item, tempo de lactação, de acordo com a divisão de lotes que eu adoto na minha fazenda, a mensuração de sobra de coxo é o indicador que eu preciso levar com bastante seriedade para que eu possa saber se estou ou não estou dentro daquilo que o meu gado pode. Meus amigos, quantas são as vezes que nós nos preocupamos em, por exemplo, a qualidade da silagem, quanto amido tem? Pois bem, nós nos preocupamos com a quantidade de FDN, digestibilidade da fibra do pré-secado, nós nos preocupamos com quanta proteína existe na ração, no concentrado, com a proporção de proteína ruminal, proteína de degradação intestinal que lá existem, e que, observem este raciocínio, pouco importarão se nós tivermos limitação de consumo. Este é, talvez, o grande ponto a ser buscado e que depende de uma série de aspectos que, em outro Conversa com Leite, que seja oportuno, nós falaremos mais disso. Isso envolta num ambiente, envolta numa boa qualidade de alimento, num processamento de alimento, nas questões que têm relação, por exemplo, à saúde de cascos, à qualidade de água, a estresse térmico, tudo aquilo que de uma forma ou outra podem estimular ou prejudicar o animal nesta busca pela otimização da quantidade de alimento que elas precisam ingerir. E uma coisa é fato, não podemos ficar no escuro quando o assunto é meta de consumo. Ela é conhecida, esse dado é matemático. Óbvio que a biologia não é matemática, mas estes parâmetros precisam nos nortear. Todas as vezes que percentualmente estamos muito longe daquilo que poderemos chegar ao que o animal pode me entregar pela situação em que ele se encontra, nós precisamos fazer sérias investigações para que nós resolvamos este problema. E aí sim possamos partir para a eficiência alimentar. Pois bem, quanto que os animais convertem para cada quilo de matéria seca que eles ingerem por dia? Disto depende, é lógico, qualidade dos alimentos, o arranjo nutricional, no que diz respeito a balanceamento de dieta, e a condição intrínseca que os animais têm em seu corpo, em seu organismo, para bem responder em produtividade. Se a dieta está balanceada, se o alimento em quantidade e qualidade está disponível, o ambiente que esta vaca está submetido favorece, existe logicamente um controle mínimo de estresse térmico, a fim de que processos inflamatórios que roubam eficiência de produção de leite possam ser suavizados, nós temos condição plena de momento em ter uma vaca responsiva.
É importante considerar que não é só do hoje que vive a resposta da vaca. Se nós estamos falando de um animal que passou por severos problemas metabólicos de pós-parto, citocetose subclínica, hipocalcemia subclínica, retenção de placenta ou pelo menos retenção parcial de anexos fetais que possivelmente desenvolvam algum tipo de metrite, animais que por alguma razão desenvolvam quadro de mastites subclínicas, nem sempre clínicas, mas subclínicas são muito frequentes em pós-parto imediato e no curso da lactação, poderão ser casos onde o alimento bom, no balanceamento bom, o alimento em qualidade e quantia não entregue o objetivo que eu gostaria que ele entregasse em leite. Que se nós fôssemos resumir de uma forma bastante objetiva, 1,5 litro ou 1,5 kg de leite para cada quilo de matéria seca consumida é o objetivo da eficiência alimentar ao longo de uma lactação inteira. Aonde no terço inicial, nos primeiros 90 dias de produção da vaca, este dado, este indicador, ele fica na casa de 1,8 litros por quilo, e lá para o terço final de lactação, alguma coisa em torno de 1,2 quilos de leite por quilo de matéria seca ingerida. Mas a média, para um leite corrigido, vamos pensar num DEL de 150 dias de um rebanho, 1,5 quilos de leite para cada quilo de matéria seca é o objetivo a ser perseguido. Portanto, vejam, meus amigos, o exemplo que no início do Conversa com Leite de hoje eu desenvolvi com os senhores. Vaca de 600 quilos. Se ela está em um pastoreio, buscando parte da sua refeição pastando, 3% do seu peso é o consumo em matéria seca esperado. 18 quilos de matéria seca, vezes 1,5 kg de leite por quilo de matéria seca, nós vamos chegar em 27 litros de leite. 18 vezes 1,5. O objetivo de quem tem vaca de 600 quilos especializada e que trabalha em pastejo é este. Se nós formos para o outro extremo do manejo nutricional que a gente possa considerar agora no animal confinado. Animal de 600 quilos, 4% do peso, 24 quilos de matéria seca vezes 1,5, 24 mais 12 são 36 litros de leite de objetivo. Óbvio que no início da lactação, eficiência alimentar é maior do que essa. Lá no final, uma eficiência menor. Mas este é o volume de leite a ser perseguido. E o intermediário disso, um semi-confinado, 3,5% do peso em expectativa de consumo. No animal de 600 quilos, são 21 quilos de matéria seca, que significa 31 litros de média para vacas em 150 dias de DEL, numa lactação bem distribuída. Pois bem, meus amigos, quando nós levamos em consideração que esta eficiência alimentar, ela extravasa simplesmente as questões do ambiente ou do alimento, e que depende de uma regulagem do organismo como um todo. Vamos lá. Não ter cetose subclínica, não ter hipocalcemia subclínica, não carregar mastites subclínicas, problemas podais, não comentei, mas isso impacta, bem como as questões de metrite subclínica. Problemas todos, vejam, senhores, oriundos, sobretudo, do pós-parto imediato. Nós temos um animal com capacidade responsiva maior. E uma vez que esta capacidade responsiva é maior, mais leite e mais lucro eu terei. Outros aspectos que precisamos levar em conta. Vamos lá. Células somáticas do rebanho. Contagem de células somáticas que ao longo de toda a lactação podem significar e significam, em boa parte dos casos, pequenas inflamações ou inflamações com infecção de úbere roubam a capacidade de produção dessa vaca e, por consequência, sua eficiência alimentar. Então, muitas vezes, a investigação de um animal que não está sendo eficiente o quanto poderia do ponto de vista de conversão de comida em leite, pode residir o problema no úbere.
Uma outra questão que também é de capital importância: como está a saúde hepática, a saúde renal do nosso gado, a saúde intestinal, quando nós falamos das micotoxinas. O quanto é importante protegermos os animais com relação a micotoxicoses, porque estas muitas vezes não têm sinais patognomônicos. O que é isso? Não existe um sinal específico, raros são os casos onde se diga, não, este animal tem determinado problema especificamente por esta micotoxicose. Eles simplesmente roubam defesas, roubam muita energia para ativar o sistema imune, para debelar pequenos processos inflamatórios, pequenas microlesões nesses órgãos vitais que eu citei, advindos das micotoxicoses. Portanto, se a eficiência alimentar do teu gado está abaixo do que poderia, importante sempre considerar, corrigir isso para DEL. Nunca a gente pode esperar 1,5 litro para cada quilo de matéria seca se eu tenho um DEL de 250. Né? Fazer esta correção. E levar em conta que não só no balanceamento dos alimentos, na qualidade dos alimentos e no consumo otimizado, é que eu terei a eficiência alimentar que eu espero. Olhar micotoxicoses, protegendo, usando absorvente de micotoxinas. Olhar a questão das células somáticas é de capital importância. E monitorar cada vez mais atentamente como está o metabolismo das nossas vacas no pós-parto imediato. Pelo menos uns 3 episódios do Conversa com Leite foi bastante aprofundado esse tema e tenho certeza que nós temos que cada vez mais olhar a transição com olhos atentos para resolver problemas que em maior ou menor grau sempre existem nesta fase. Lembrando sempre, meus amigos, 60% da capacidade produtiva de uma vaca está concentrada nos primeiros 90 dias de pós-parto, sobretudo nos primeiros 60. Então, se a gente quer produzir com eficiência, com lucratividade, garantindo saúde, possibilitando potencializar a reprodução, tudo que eu fizer nesta fase inicial de lactação trará bom resultado. Alguns dos senhores eu tenho certeza que agora podem estar fazendo a conta da sua realidade. Pois bem, minha vaca pesa tanto, meu manejo é esse, eu escutei agora no Conversa com Leite que ela teria que comer tanto de matéria seca e me dar tanto de produção. Isso tudo parece matemática, né? E de fato é. É óbvio que estes aspectos biológicos que eu comentei, eles interferem neste resultado. E alguns eu tenho certeza que chegarão na seguinte conclusão: puxa vida, eu tenho algumas vacas que produzem muito mais do que 1,8 litro quando são novas de leite. Tem vaca produzindo 2,2 litros. Por que é que isso acontece? Vamos lá para um exemplo prático. Vaca comendo 25 quilos de matéria seca e produzindo 50 litros de leite. É fácil fazer essa conta, né? 50 por 25 é 2. E se teoricamente 1,8 seria a eficiência recomendada, por que é que tem vaca que responde mais? 2 raciocínios importantes. O primeiro, esta vaca possivelmente está em início de lactação, mobilizando reservas de corpo em nutriente. Está queimando gordura, queimando proteína para fazer leite. Isso é, de forma branda, aceito como normal. Não é fisiologicamente originário dos bovinos, mas o melhoramento genético na vaca especializada lhe imprimiu esta condição. Óbvio que temos que cuidar para que isso não seja de uma forma muito exagerada e essas vacas daqui a um pouco passem a perder muita reserva de corpo e a desenvolver problemas que eu não quero. Fazer um pico artificial, daqui a um pouco eu tenho um score corporal muito baixo, um retardo reprodutivo, uma debilidade de resposta imune e, no final das contas, uma vaca que não foi suficientemente produtiva e lucrativa como poderia ter sido. E um aspecto que nós vamos comentar com muito mais propriedade em entrevista futura, não muito distante, onde a gente trará um geneticista para falar especificamente da eficiência alimentar associada em diferença esperada de progenie. O que é isso? Vacas que originalmente, por natureza,
tem maior capacidade de conversão de leite. Até no ano de 2020 isso não era validado pela ciência, mas passou a ser. Então é um aspecto muitíssimo importante. Existem sim vacas que estão levantando a régua destas proporções matemáticas que falo para os senhores hoje. Muito bem, vamos pensar agora nos casos onde a conta que os senhores fizeram em casa foi inversa. Casos onde o resultado, infelizmente, nos fez chorar ou pelo menos nos deixou um tanto quanto preocupados. É aquela que está comendo 20 quilos de matéria seca e produzindo 18 litros de leite. E aí, se os senhores pegarem 18 dividido por 20, vai dar 0,9. Aliás, 18 dividido por 20, é isso aí. Vai dar menos de 1. Como é que a gente vai fazer essa conta dar certo, gente? Se 1,2 eu acabei de dizer aos senhores que seria o mínimo que eu espero, como é que eu posso ter eficiência alimentar de 0,9, de 0,8, de 0,7, que eu já cheguei a ver inúmeras vezes? Todas as vezes, senhoras e senhores, que nós temos um DEL muito alongado no rebanho, a eficiência alimentar das vacas vai se perdendo. Porque, veja, se eu acabo de dizer que nós temos nos primeiros 90 dias da lactação a concentração de 60% do potencial leiteiro, suponhamos que esta vaca demorou barbaramente para retomar ciclicidade e emprenhar e que ela vai ter 1 ano e 4 meses dando leite, vai lá 16 meses. Ela vai passar 16 menos 3 do início da lactação, exatamente 13 meses produzindo o restante do leite. Vários e vários meses produzindo muito pouco, recompondo reservas corporais e acumulando estas reservas de uma forma exagerada e produzindo muito pouco. Então, normalmente, aonde a eficiência alimentar é baixa, existem problemas reprodutivos, que são, muitas vezes, a ponta do iceberg de outros tantos problemas, estes que alguns deles citei durante a minha fala hoje. Então, quando nós olhamos eficiência alimentar média de rebanho ou de uma categoria do rebanho abaixo de 1, abaixo de 1,2, sem dúvida nenhuma uma investigação do ponto de vista médica, porque aí problemas sanitários haverão, do ponto de vista zootécnico reprodutivo, precisarão ser feitas com muito zelo. Porque esta vaca, independentemente de quanto custe os alimentos, quanto esteja o preço do leite, dificilmente será lucrativa. E se tem uma coisa que a gente não quer realmente é ficar no prejuízo ou dependendo de picos de preço de leite ou de custos de insumos baixos para que a gente tenha sucesso, para que tenha lucratividade no leite. Então ficam essas duas interpretações como uma orientação final. Se a eficiência alimentar do teu gado é menor do que 1,2 na média do rebanho, lembre que eficiência de 1,2 é para terço final. Isso é aceitável. Mas se a minha média do rebanho for 1,2, provavelmente eu tenha problemas sérios que precisam de uma investigação muito aprofundada por profissionais da área e multidisciplinares neste caso. E aquelas super vacas, importante considerar. Mobilização de reserva de corpo é um fator e este que me empolga muito, que em breve nós traremos uma especial entrevista, que é a eficiência alimentar relacionada à genética das vacas. Meus amigos, ouçam novamente este programa. Se porventura eu compilei de uma forma muito resumida e muito rápida a teoria da eficiência alimentar e também do consumo de matéria seca. São duas grandezas que nós temos que dominar. A partir do momento em que elas estão sob o meu conhecimento e os aspectos que nela influenciam também são da minha alçada, eu consigo tomar decisões assertivas, eu consigo evoluir na minha atividade. E lembrando sempre que o Conversa com Leite está disponível no YouTube. Nós estamos com todos os nossos episódios gravados e à disposição dos senhores. Agradeço de forma especial a todos os nossos patrocinadores. A Lely, a Gelgás, Bonete
Agronutri, Rações Batavo, Rumo Nutrição Animal, a Fitobiotics e ao Rancho do Leite. Nós estamos levando boa informação à cadeia leiteira, muito pelo apoio financeiro que os senhores nos proporcionam. E a todos vocês que fielmente estão todas as segundas-feiras aqui, inclusive na segunda-feira de carnaval, nos dando a satisfação e a honra da vossa audiência. Curtam, compartilhem, se inscrevam nos nossos canais, porque este tipo de atitude engrandece e estimula cada vez mais estarmos aqui levando a boa informação para a nossa querida cadeia do leite. E na segunda-feira que vem tem mais. Conto com todos vocês. Se Deus quiser, estaremos aqui. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Os Lely Centers é um conceito de distribuição da Lely. A gente identifica uma região potencial vendedora da linha dos equipamentos da Lely e a gente faz com que aquele Lely Center ele monte toda a estrutura para que possa atender de uma forma bastante ativa, bastante positiva aos produtores de leite daquela região. Os Lely Centers aqui no Brasil eles estão localizados principalmente na região sul, né, onde nós estamos próximo à nossa sede, né, no estado do Paraná. Também nós temos um trabalho já feito, realizado em Minas Gerais, né, e estamos também iniciando o trabalho no estado de Goiás. A Bonete Agronutri busca diariamente novas tecnologias para que o seu rebanho possa produzir mais leite e mais carne com eficiência e economia. Pensou nutrição? Pensou Bonete Agronutri. Somos uma empresa que busca hoje trazer o que tem de melhor no mercado, buscando hoje todo o Brasil e América Latina. Nossa visão, nossa missão é ser o maior fabricante do segmento de pecuária de leite e gado de corte, buscando constantemente inovação em nosso parque fabril, linha de produtos cada vez mais inovadoras, com uma equipe nossa lá fantástica, produzindo o que tem de melhor no mercado, buscando pesquisa e desenvolvimento, trazer realmente ao mercado o que tem assim para trazer confiança, credibilidade. Produzir alimento é um ato que exige dedicação, trabalho e carinho. É assim o dia a dia da pecuária. Mesmo na rotina se buscam alternativas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Inovar buscando a rentabilidade, mas comprometidos com a sustentabilidade. Esse é o novo rumo da eficiência alimentar. Foi com este propósito que esta empresa nasceu. Em nosso trabalho, valorizamos as relações de amizade, produzindo alimento de qualidade. E por meio de uma marca responsável e consciente, acreditamos na criação de novas formas de progresso, trazendo maior desenvolvimento para os nossos clientes. Nosso melhor ingrediente é entender o produtor e as necessidades de sua rotina. E através do nosso trabalho, construímos laços, aprimoramos técnicas e crescemos juntos. Todos os dias, buscamos o novo, com tecnologias validadas por pesquisas de uma equipe preparada para oferecer o melhor. Como fornecedor de nutrição animal, trabalhamos para garantir o melhor produto final e que garanta a segurança do alimento que você consome todos os dias. Com uma linha abrangente de produtos que auxilia na saúde, longevidade e produtividade dos animais dos diversos sistemas produtivos atendidos. Já parou para pensar como será o amanhã? A escolha certa hoje constrói o sucesso que virá. Rumo Nutrição Animal.
Rancho do Leite. Produtos agropecuários e assistência veterinária. Trabalhamos com as melhores marcas e produtos veterinários do mercado. Uma equipe altamente qualificada e assistência personalizada. Trabalhamos com exames, ultrassom, cirurgias, transferência de embrião. Rancho do Leite, o braço forte do amigo produtor. Localizado em 4 Pontes, Rua Bagé, 354 Centro.